Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal, dessa vez uma teoria diferente. O que teria acontecido se eu reencarnasse no mundo de Jujutsu Kaisen? Antes de mais nada, por favor se inscrevam no canal e deixem seu like caso gostem da teoria, meta de 5 likes para a parte 2. Sem ficar enrolando muito, bora lá! O nascimento do mais forte. Nossa história começaria no nosso mundo. Em um dia normal eu estaria andando pelas ruas da minha cidade, pensando na vida e em ideias de teorias para fazer para vocês, quando durante a travessia de uma rua, o famoso, o milagroso, onipotente e onipresente caminhão Sama apareceria, fazendo assim eu acabar indo jogar na categoria de base do Vasco em poucos segundos. Antes de morrer, eu pensaria em tudo que fiz até hoje e como eu gostaria de mudar algumas coisas, assim, minha vista escurece cada vez mais, até se tornar um breu completo, mas de repente, uma sensação estranha começaria a tomar conta do meu corpo, como se ele fosse coberto por uma manta, e de alguma forma, meu corpo estava pequeno. Ao fundo, algumas vozes podiam ser identificadas falando diversas coisas. Seus filhos são totalmente saudáveis, senhora, meus parabéns. De quem era essa voz? Nunca ouvi antes. Abrindo lentamente meus olhos, eu me veria no colo de uma mulher que também não conhecia, e à minha frente, um bebê, mas algo estava estranho, porque eu estava tão pequeno. Do tamanho do bebê à minha frente. Começando a interligar os pontos e com minha cabeça de nerd fudido, eu imediatamente pensaria estar vivendo o Isekai ou algo do tipo, olhando os arredores, tudo parecia ser normal, nada medieval ou tecnológico demais, apenas uma sala de parto comum. Observando melhor a mulher que me segurava, perceberia seu rosto cansado, mas muito feliz enquanto olhava para mim e para aquele outro bebê que aparentemente era meu irmão, ao menos pelo que o médico disse. Qual vai ser o nome deles? Já está decidido. O médico perguntaria. Sim, eles serão Megumi e Dante, escolhi esses nomes junto ao meu marido. Espera, Megumi. Então aquele bebê que estava na minha frente se tratava do Megumi de Jujutsu Kaisen. Nesse caso, eu sendo irmão dele, me tornei filho do Tojin. Mas que bagunça, bom, Dante é um bom nome, Dante Fushiguro, irei me acostumar com isso. Seu marido está do lado de fora, irei falar para ele entrar, o médico diria enquanto caminha até a porta, abrindo ela e revelando a figura alta e forte que era Toji Fushiguro, com um olhar que só foi mostrado uma única vez na obra, Felicidade. Enquanto ele caminha até nós dois, ele comenta. Espero que nenhum tenha nascido da mesma forma que eu acabei nascendo, vai ser um saco crescer desse jeito. Não se preocupa, querido, mesmo que tenha acontecido, vamos nos esforçar para criar eles da melhor maneira. Diria nossa mãe, que por não ter seu nome revelado na obra, irei chamar de Mayuri Fushiguro. Pois é, não vamos deixar eles se corromperem no mundo Jujutsu, completaria Toji. Nota do autor. Para quem não sabe, no período em que a mãe do Megumi estava viva, o Toji era sim um bom pai, mudando só depois de sua misteriosa morte. Enfim, retornando para a teoria. Anos se passariam, eu começaria a realmente me apegar aos meus pais e meu irmão, afinal, agora aquela era minha vida, mas infelizmente por ser um reencarnado e saber a história que seguiria aquela família, um peso bateria no meu coração, além de que não existe registros de como a mãe de Megumi morreu na obra original, deixando assim uma ponta de ansiedade diariamente em mim enquanto crescia. Aos meus 10 meses, consegui falar minhas primeiras palavras, mesmo conseguindo pensar, aquele corpo pequeno e frágil não tinha a prática, por isso, mesmo que eu tentasse diariamente, nunca conseguiria, como as primeiras palavras ditas, sendo papai enquanto eu estaria no colo de Toji. Mais alguns anos se passariam, comigo e com Megumi agora no colégio primário, estaríamos na mesma sala lotada de crianças pequenas da nossa idade, seria algo complicado de aturar, afinal eu havia mantido minha cabeça enquanto estava no nosso mundo, mas aquilo era muito melhor do que a morte, por isso, iria relevar, agora mais crescido, era possível ver com mais precisão minha aparência nesse novo mundo, olhos e cabelos pretos, assim como todos na família, nada que chamasse muita atenção, deixando o cabelo constantemente num corte mais curto que o de Megumi, com tamanho similar ao de Tojin, mas menos liso que isso.
Era um dia normal. Toji havia ficado encarregado de nos buscar na escola, enquanto nossa mãe ficaria em casa preparando a comida. O caminho até a nossa casa foi alegre como sempre, um momento ótimo entre pai e filhos, algo que nunca foi mostrado na obra original. Por isso, seria algo novo até para mim. Porém, ao chegar na rua de casa, algo estranho aconteceria. Toji sentiria com seu olfato extremamente apurado o cheiro de sangue, começando a andar mais rápido enquanto carregava eu e Megumi nos braços, chegando até nossa casa bem rápido. No fundo, eu imaginava o que tinha acontecido, mas não queria aceitar, até ver em minha frente o corpo da nossa mãe caído no chão da sala da nossa casa com uma poça de sangue embaixo de si. Megumi, que ainda era bem pequeno, imediatamente começaria a chorar desesperado, enquanto Toji nos colocaria no chão e iria até o corpo já sem vida de Mayuri, sendo alcançado logo depois por mim e por Megumi. Toji, com toda a sua experiência, conseguiria constatar no local mesmo que Mayuri estava sem vida, e analisando seu corpo, seriam encontradas marcas de espada que cortariam seu torso inteiro quase que ao meio, algo traumatizante para todos ali, que estariam chorando desesperados sem saber o que fazer. A paz que estava em nossas vidas há tanto tempo havia sido despedaçada em um piscar de olhos. Time skip de 2 anos. Nesse tempo, a relação entre eu e Megumi havia se fortalecido. Afinal, Toji começaria a ficar cada vez mais ausente, nos levando um certo dia para a casa de Tsumiki, que sim, não é irmã de sangue de Megumi, para que nós tivéssemos alguém mais velho constantemente conosco, e desde então nunca mais apareceu. Os acontecimentos da história principal ocorreriam da mesma forma, com Toji voltando a ser um caçador de recompensas, e tendo seu fim pelas mãos de Satoru Gojo, que agora estaria indo em busca dos 3 irmãos para ver do que se tratava e cuidar de nós. Uma mudança considerável na obra é que a personalidade fechada de Megumi seria levemente menos recorrente pela minha presença enquanto crescíamos, mas nada tão diferente do que era na história principal. Em um certo dia, já sob os cuidados de Gojo, nossas técnicas inatas começariam a aparecer, com a de Megumi sendo as 10 sombras como na história original. Porém, a minha não se manifestaria no momento, algo normal, afinal não existe uma idade exata para que ela venha a se manifestar. Porém, um dia na escola um incidente aconteceria, eu estaria me sentindo diferente, como se algo não estivesse normal, mas não conseguiria identificar o que era. Estava com uma leve dor de cabeça, ouvindo um zumbido e sentindo um cheiro no ar que eu nunca havia sentido, mas estaria relevando aquilo. Porém, na hora do almoço entre as aulas de manhã e de tarde, Yami, um valentão de alguns anos à frente, chegaria em mim e em Megumi, que estaríamos indo em direção a Tsumiki para almoçar, fazendo piadas e caçoando da nossa cara de longe. Ignore, ele só quer atenção, eu diria baixo para Megumi, que faria um sinal de positivo com a cabeça. Assim, continuaríamos andando. Enquanto isso acontecia, aquele zumbido em meu ouvido começaria a diminuir, enquanto os sons ao meu redor pareceriam levemente mais altos, aumentando gradativamente enquanto o tempo passa. Junto disso, espasmos musculares leves tomariam meu corpo como se fosse um formigamento, deixando tudo mais estranho. De repente, uma sensação, um som de vento se deslocando logo atrás de mim que eu normalmente não conseguiria ouvir, e sabendo disso, me esquivaria para o lado por precaução. Assim, o tapa de Yami passaria reto. Ué, como você sabia que eu ia te bater? Diria Yami levemente confuso, enquanto tinha mais 3 amigos atrás de si, todos garotos não muito velhos, estariam com em torno de 10 anos, uma diferença considerável entre eles e nós que tínhamos nossos 7 anos. Eu nem responderia à pergunta do valentão, estaria confuso com o que estava acontecendo. Aquela sensação era algo que eu nunca havia sentido. Será que... Não. Irei discutir isso com Gojo mais tarde. Por conta da falta de resposta, Yami ficaria irritado, partindo para cima de mim com um soco, algo previsível e de alguma forma lento, sendo desviado apenas com um passo pro lado dado por mim. Assim, Yami passa reto e quase cai no chão. Mas que lerdeza, hein? Você veio puxar briga e sequer sabe dar um soco, seu maldito. Eu não sei o que tá acontecendo, mas vou aproveitar ao máximo. Se prepara, seu porco maldito.
Dizendo isso, eu partiria em velocidade para cima de Ami, que ainda estaria parado, desferindo um soco em sua barriga, trincando uma de suas costelas na mesma hora e o mandando alguns metros para trás. Uma força assim e reflexos aprimorados, não tem como não ser aquilo. O garoto cairia no chão, chorando e gritando, afinal, ainda era uma criança, não tem como ter resistência para algo assim. Ei, o que vocês estão fazendo? Diria uma voz feminina que teria chegado ao local, era Tsumiki, vendo a situação e indo em nossa direção. Esse cara aí veio comprar briga com Dante e tomou um soco na barriga, nada demais, contaria Megumi enquanto olha meio confuso para a cena, como um soco jogou alguém bem maior que eu pra longe. Entendi. Bom, vamos embora logo, o Gojo está procurando a gente, disse que precisa do Dante para testar uma coisa, eles estão na frente da escola, então alguém deve chegar para ajudar bem em breve. Assim, nós iríamos embora, chegando até a casa que estávamos morando desde a morte de Mayuri e de Tojin, onde Gojo nos esperava na porta, migrando os olhos em mim assim que eu cheguei, deixando o queixo cair de leve enquanto observava com os 6 olhos a total ausência de energia amaldiçoada que eu apresentava, correndo até nossa direção animado. Eu sabia. Você conseguiu herdar os poderes do pai de vocês, Dante. Sua energia amaldiçoada é diferente de qualquer ser humano. Ela é totalmente zerada, diria Gojo entusiasmado. Assim, pro mundo Jujutsu tradicional é algo conhecido como uma espécie de falha na geração de um feiticeiro. Mas em casos raros como você e seu pai, onde a energia é nula, seus poderes serão incríveis no futuro. Tsumiki e Megumi estariam olhando surpresos e confusos ao mesmo tempo enquanto Gojo explicaria essas coisas. Megumi estaria feliz por saber que seu irmão estaria ao seu lado na estrada para ser um feiticeiro Jujutsu, enquanto Tsumiki estaria preocupada, afinal, estávamos convivendo como irmãos há alguns anos. Então ver primeiro Megumi e depois eu começando a se afastar dela dessa forma seria algo difícil para ela, mas que ela relevaria por nossa felicidade. Depois de alguns anos, a história continuaria sem nenhuma mudança significativa, além da minha entrada no colégio Jujutsu junto de Megumi, comigo sendo instruído a manter meu real nível de força em segredo, fazendo parecer que eu não tinha uma restrição celestial tão poderosa quanto meu pai, apenas um pouco mais poderosa que Maki Zenin, que também é uma portadora da mesma restrição, pelo menos até eu completar 17 anos, quando a restrição celestial se estabeleceria por completo, assim me tornando de vez uma anomalia no mundo Jujutsu, algo que não iria demorar muito, afinal, eu estaria com 16 anos no momento. Certo dia enquanto eu e Megumi estávamos andando pelas redondezas da escola, uma ligação de Gojo chegaria para Megumi, pedindo para que nós dois fôssemos atrás de um objeto amaldiçoado perto de uma escola normal, conhecido como o Dedo de Ryomen Sukuna, onde nós dois começaríamos a nos mover em direção ao local, comigo pensando que finalmente tudo iria começar.